como ter rentabilidade acima de 10% por operação, tanto no mercado brasileiro, no mercado americano, no mercado de moedas, como você conseguir essa alta rentabilidade com apenas um indicador. É isso que você vai ver na nossa aula de hoje. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática e da fórmula do Swing Trade. E na nossa aula de hoje, que é o nosso aquecimento para o nosso evento que vai começar em agosto e você não pode perder. E essa aula faz parte desse aquecimento, desse grande evento que vai começar em agosto, sobre as séries de indicadores e como você consegue identificar os melhores pontos para comprar e vender qualquer ativo no mercado financeiro para ter rentabilidades aí acima de 10% por operação, tanto no mercado brasileiro, no mercado americano, no mercado de criptomoedas. Como os alunos da fórmula do Swing Trade já operam sozinho e têm essa alta rentabilidade com essas simples operações, copiando as operações. E todas essas aulas aqui é para você aprender definitivamente por conta própria, você saber quando comprar e quando vender qualquer ação, qualquer ativo no mercado financeiro. E para você saber identificar isso, você precisa utilizar algumas ferramentas no gráfico, como, por exemplo, o indicador que é a média móvel. Muitos utilizam a média móvel como um indicador de volatilidade, mas ela é basicamente, como eu opero aqui, como os alunos operam. Para você ter essa alta rentabilidade, você deve utilizar a média móvel de 20 períodos ou qualquer outra média móvel de 9 períodos, 200 períodos, 50 períodos. Não importa essas médias móveis. Fica, lógico, até o final do vídeo que você vai aprender qual a diferença de uma média móvel mais curta, de uma média móvel mais longa e como que você consegue trabalhar com as duas para identificar os melhores preços de compra e venda de qualquer ação no mercado financeiro. Mas o que é importante você saber logo de primeira? Para que a média móvel serve? A média móvel é um rastreador de tendência, ela identifica para você se o preço da ação está em uma tendência de baixa, tendência de alta ou se está lateralizado, ou seja, aquele preço sem direção. A média móvel também indica isso a você. Mas o que é a média móvel, né? A média móvel, ela calcula a média do preço. Qual é a média que o mercado está pagando no preço daquele ativo? Por exemplo, numa média móvel de 20 períodos que eu utilizo para todas as minhas operações. Ela calcula a média dos últimos 20 dias de preço de fechamento, que é o gráfico diário que nós utilizamos aqui para as operações de swing trade. Então, utilizamos basicamente para o swing trade. Gráfico de 60 minutos, o diário e o gráfico semanal. Calculando no gráfico diário, quando você coloca esse gráfico e você já vê a tendência, a média móvel já está dizendo ali para você qual é a média que está sendo paga nesse preço, né? Não é para você também buscar a média para ser paga, é para você identificar a tendência. Porém, o cálculo da média móvel, essa linha que se move no preço dos ativos, entre tanto a tendência de alta para a tendência de baixa, essa média móvel vai indicar para você se está em tendência de alta, tendência de baixa, a média de preço desses ativos, né? Então, com isso, você consegue procurar o melhor ponto para comprar, o melhor ponto para vender e saber quando ficar de fora nessas operações, ou seja, quando não tem nenhuma operação para ser feita. E quando você não opera porque não tem nenhuma operação a ser feita, você também está operando no mercado financeiro, você está preservando seu capital e você não vai entrar em todas as operações de mercado financeiro, até porque o mercado financeiro ele não dá oportunidade o tempo inteiro em somente um ativo, ele dá várias oportunidades em vários ativos diferentes, porém nem sempre esse ativo, nem sempre uma ação independente no mercado, vai estar em tendência, muitas vezes vai estar lateralizado. E a média móvel ela também diz para você quando não entrar, quando o preço do ativo estiver lateralizado. A lateralização do preço é quando o preço fica em uma faixa de preço. Vamos supor que você está posicionado em uma ação e essa ação, o preço nas últimas 2, 3 semanas oscila entre R$10 e R$11, R$10 e R$11, R$10 e R$11. E essa média e essa lateralização não passa desse preço. O suporte está em R$10 e a resistência está em R$11. Aonde que fica a média móvel nisso? Quando você observar no gráfico que o preço da ação, o gráfico, né, em si, está oscilando entre 10 e R$11, você vai ver a média móvel no meio dessa oscilação. Ou seja, você já vai saber que não é para você entrar mesmo ali. Ali está dizendo que o preço do ativo está confuso. Os investidores não sabem qual vai ser a tendência do preço da ação, estão indecisos referente a alguma coisa. E você como trader, você como um profissional, você como quer ganhar dinheiro no mercado financeiro,
tem que preservar o seu capital. O seu capital no mercado financeiro é a sua ferramenta de trabalho. E a sua ferramenta de trabalho, você não pode desgastar ela o tempo inteiro, você não pode colocar ela para teste. Você tem que utilizar ela da maneira eficiente, da maneira mais assertiva possível e no momento certo. E a média móvel, ela diz para você qual é esse momento certo para entrar na operação. Como, por exemplo, a MDI A3, que nós entramos, foi ontem, começou a dar a entrada nela, e só hoje já está batendo em quase 8% de ganho, e vai bater o nosso alvo aí, que provavelmente vai estar em quase 20% de rentabilidade. E tudo isso com a média móvel, como eu vou mostrar até o final nessa aula para você. Como utilizar essa ferramenta para você saber identificar esses exatos pontos de compra e os pontos de venda. Essa ferramenta, a média móvel, para quem é aluno da Fórmula do Swing Trade, sabe utilizar ela, a média móvel de 20 períodos, pode estar bem familiarizado com ela, como eu vou mostrar aqui agora para você, porque eu quero que você saiba como utilizar essa média. Aqui nós temos a MDI A3. Essa ação aqui, ela está entrando numa tendência de alta, né? Nesse tempo gráfico, é o gráfico diário da ação. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda, porque já passou. Quem quer copiar as operações está na Sota Trader ou é o aluno da fórmula do Swing Trade. Então, essa ação aqui eu vou mostrar, o importante é que você aprenda. Então, eu vou mostrar para você o exato preço em que eu comprei, por que foi efetuada essa operação com essa média móvel de 20 períodos. Bom, essa linha aqui no gráfico é a nossa média móvel. Como que você consegue inserir a média móvel? Você pode clicar com o botão direito na sua tela, clique em média móvel, você vai em indicador, média móvel, e aqui você escolhe o período da sua média móvel. Aqui no caso, escolhemos a média móvel de 20 períodos, ela vai ser uma média móvel simples. Pronto, só apertar OK. Bom, aqui nós temos a nossa média móvel no gráfico já plotado, que é essa linha aqui. Como você pode perceber, como eu falei para você no início da aula, quando o preço da ação está lateralizado, ou seja, está numa faixa de preço em que existe uma resistência e existe um suporte, como aqui embaixo, em que o preço fica lateralizado, a média móvel de 20 períodos ela indica que não é para entrar naquela operação. Né? Por quê? A média móvel está entrelaçada ao preço do ativo. A média móvel, ela funciona, independente da média móvel, ela funciona em um ativo em tendência. Um ativo que não está em tendência, ela só tem o trabalho de te avisar que não é para entrar aqui. Se você estiver confuso que o preço do ativo está em tendência de alta, lateralizada ou tendência de baixa, coloca a média móvel de 20 períodos, por exemplo, plotada no gráfico. Você vai saber exatamente, como por exemplo aqui, não é para entrar, ou porque a média móvel está entrelaçada ao gráfico. Aqui nós aguardamos o preço do ativo sair dessa faixa de preço, dessa resistência, para uma tendência de alta. Né? Se a média móvel de 20 períodos estiver abaixo do preço, ou seja, abaixo do gráfico, como aqui, indica para a gente que o preço da ação está em uma tendência de alta ou formando um padrão de força, como esse padrão aqui, ó, de impulsão, retração e impulsão, que é o nosso pullback. Esse padrão nos diz que o preço da ação está em tendência de alta, principalmente se estiver acima da média móvel de 20 períodos. E se o preço da ação estiver abaixo da média móvel, como por exemplo, o preço da ação está em tendência de queda, preço do ativo fazendo movimento de impulsão e retração para uma tendência de queda, e logo depois temos a média móvel de 20 períodos acima do preço da ação, nos indica que o preço da ação está em uma tendência de queda e o melhor momento para efetuar a operação de venda no ativo é no pullback ou no rompimento. Pronto, isso aqui auxiliado com a média móvel de 20 períodos. Né? Já aqui nós identificamos que o preço da ação, depois desse forte movimento aqui, dessa ampla lateralização, essa região de confusão de mercado, nós identificamos que não é momento para entrar. A média móvel não está dizendo que é o momento para entrar. Agora, quando o preço da ação ele fez um fundo mais alto que o fundo anterior, e aqui novamente um fundo mais alto que o fundo anterior, acima da média móvel de 20 períodos, que é essa média aqui, nós já conseguimos identificar um ponto de compra nessa ação.
Qual foi o momento de entrada? Né? Começamos essa operação há pouco tempo. Bem aqui. Qual é o nosso stop? Stop ou abaixo da média ou abaixo dessa estrutura. Um desses dois. E essa é a rentabilidade de apenas um dia de operação. Apenas um dia de operação, já estamos batendo aí com cerca de 7%, 8% de rentabilidade em apenas um dia. Lembrando que isso aqui é uma operação de swing trade. O que é uma operação de swing trade? É quando você compra um ativo hoje e vende esse ativo para daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. Porém, existe uma especificação dessa modalidade, que é uma modalidade na bolsa. É uma operação, investimento de curto prazo, vamos dizer assim. O que nós ensinamos aqui no canal? É você ter rentabilidade acima de 10%. Né? O que muitas pessoas operam, o que muito iniciante do mercado financeiro opera? Ou o preço do ativo está em tendência de queda, ele vai lá e vai comprando cada vez mais ações porque ele aprendeu que o preço da ação tem que ser comprada quando está em queda, ou ele, quando ganha 1, 2, 3%, já sai de uma operação e fica pulando de galho em galho para ganhar 1, 2%. No final das contas, quando você compra cada vez mais ativos que está em tendência de queda, você tende a perder muito mais dinheiro. Por quê? Você está operando contra a tendência. Isso para uma modalidade de curto prazo, como no swing trade. Quando você tem uma operação para foco em investimentos para longo prazo, essa é uma outra estratégia. Agora, para o trader, não se opera contra a tendência, não faz preço médio contra a tendência. Não é assim que se opera. Isso aí é o que muitos iniciantes acometem no mercado. Comprar contra a tendência. Então, a análise técnica, junto com a média móvel, é possível você identificar quando comprar esse ativo aproveitando a tendência de alta, operar vendido no ativo aproveitando a tendência de queda. E no swing trade você faz uma operação e você já tem uma rentabilidade como essa em apenas um dia de 8%. E a operação continua, porque ainda não bateu o nosso alvo. O nosso alvo aí está acima de 20%, se eu não me engano. E com a média móvel, utilizando o gráfico diário, você pega uma tendência muito mais explosiva, uma tendência muito mais alta do que qualquer outra operação de curto prazo. Por mais que fique 1, 2 semanas em uma operação, a sua rentabilidade vai ser proporcional ao tipo de operação que você está fazendo. Vai ser proporcional ao tempo gráfico que você está utilizando. Como, por exemplo, no tempo gráfico diário da ação. Uma operação que vai durar uma semana, 14 dias, aí 2 semanas mais ou menos, vai ter uma alta rentabilidade. Agora, se você opera no intraday e faz 30, 40 entradas no dia, com erros e ganhos ali, você simplesmente no final do dia ou vai ter prejuízo, vai ter uma pequena entrada, ou você vai ter sorte aí de uma dessas operações ter uma alta rentabilidade. Isso porque você testou várias vezes, fez várias entradas durante o dia. Já no swing trade não, você entra em apenas uma operação, com uma assertividade, identificando esse ponto de entrada, com uma média móvel, uma única média móvel, faz uma única entrada. E pronto, você aproveita, você surfa toda uma tendência de alta no preço do ativo. Por exemplo, no ano passado, Magazine Luiza, nós ganhamos 74% de ganho em apenas 2 entradas nela. Nesse ano, estamos operando vendido no ativo. Já batemos 30% e estamos esperando bater o nosso alvo aí em quase 50% nessa operação. E tudo isso seguindo a média móvel. Por exemplo, todos os resultados que tem lá no sua Trader, na sua assinatura. Tudo isso, todos os resultados são colocados lá. São resultados reais em que os assinantes conseguem comprovar. E todas essas operações, tanto os alunos da Fórmula do Swing Trade quanto os assinantes da sua assinatura, utilizam a média móvel. Todas as operações são utilizadas com a média móvel. O mercado inteiro utiliza a média móvel de 20 períodos e por que você não vai utilizar? Né? Agora eu vou passar para você, além do complemento dessa estratégia da média móvel, vou mostrar para você como que você consegue a rentabilidade com uma simples estratégia. Vou dar o passo a passo dessa estratégia agora para você. Já mostrei para você que essa operação aqui dependeu de 2 fatores. Impulsão, retração, impulsão, que é o movimento de força, e a indicação da média móvel de 20 períodos. Né? Agora, uma outra média móvel que diz para você se é o momento para operar vendido ou comprado, é a média móvel mais curta, como por exemplo a média móvel de 9 períodos, que é a média móvel que também utilizamos em todas as nossas operações. Eu gosto dessa média móvel. Pego aqui a média móvel,
coloco o período dessa média móvel, mantenho o fechamento, eu posso colocar exponencial. Qual a diferença entre uma média móvel simples e uma média móvel exponencial? A simples, ela calcula por igual a média desses últimos períodos, né? Por exemplo, a média móvel de 20 períodos vai calcular por igual a média desse preço de fechamento, por exemplo. Já na exponencial, tem um peso maior no preço de fechamento dos últimos candles, dos últimos períodos. Então, é essa a grande diferença. E por ser uma média mais curta, essa média móvel, como por exemplo a média móvel de 20 períodos, ela tem um movimento muito mais rápido. Ela se movimenta muito mais rapidamente do que qualquer outra média móvel. Por exemplo, você pegar uma média móvel de 2 períodos, média móvel de 3 períodos, você vai ver que a importância do preço de fechamento é tão grande que o preço da média vai ficar se movimentando o tempo inteiro, para baixo e para cima. A média móvel de 9 períodos, por exemplo, quando o preço ele tem uma alta ou uma baixa, a média móvel já acompanha rapidamente. E com isso ela nos diz que o Power Breakout, que é aquele movimento de estouro, ele vai ser muito mais assertivo, né? Por exemplo, temos esse movimento aqui de pullback, né? O preço do ativo fez a nossa impulsão, retração e impulsão. Aqui eu tenho a média móvel de 9 períodos, média móvel de 20 períodos. Você vê que a média móvel mais curta, ela fica muito mais próxima ao preço da ação. Então, com essa média móvel mais curta, eu consigo saber que o preço do ativo está tendo um movimento muito rápido e essa média já apontando para cima, como aqui está, eu sei que vai ocorrer um Power Breakout. Quando acontece isso, a minha rentabilidade ela é muito maior e eu consigo surfar grandes tendências no preço da ação. Já a média móvel de 20 períodos ela é uma média móvel mais tranquila, mais calma, porém muito mais assertiva. Ela me diz um exato preço para comprar a ação e ela me dá muito menos entradas que a média móvel de 9 períodos, porém são entradas muito mais assertivas. Já a média móvel de 9 períodos, uma média móvel mais curta, pode ser de 7, 11, uma média móvel mais curta mesmo, ela vai me dar muito mais entradas, porém vai ser mais errático. Como por exemplo no intraday, né? Você opera o gráfico intraday, gráfico de 5 minutos, quer operar rompimento de pullback. Você vai ter 10, 15 sinais de entrada num único dia, né, com rompimento de pullback. Todas as entradas vão ser assertivas? Não, porque você opera com um gráfico muito menor, ou seja, um volume muito menor, são volumes muito mais erráticos de entrada, né, sinais muito mais erráticos. Então você precisa fazer várias operações ali para você ter uma média de ganho no final do dia, no final da semana. Já no swing trade, quando você opera com um tempo gráfico maior, você tem um sinal muito mais claro, uma tendência do preço da ação muito mais clara. Você, quando utiliza a média móvel de 20 períodos com esse tempo gráfico, você filtra sua operação. Como isso? Preço da ação acima da média móvel, você já identifica que vou procurar o melhor ponto para comprar esta ação. Identificou o melhor ponto para comprar essa ação junto com a média móvel, como por exemplo aqui, pronto. Um simples padrão de pullback já tem o meu preço de compra no preço da ação. E é assim que se opera no mercado financeiro. Quando você utiliza o gráfico diário como uma média móvel de 20 períodos e você utiliza um sinal como esse, a sua rentabilidade, a maior parte das vezes, a probabilidade que está ao seu favor, vai ser com rentabilidades acima de 10% por operação, né? E é sobre isso também que eu vou explicar ainda mais na fórmula da alta rentabilidade que vai acontecer em agosto, que você vai participar, né? Essa aula que é só um aquecimento para tudo que vai ocorrer em agosto aí na nossa aula da fórmula da alta rentabilidade, em que você vai mudar a sua visão do mercado financeiro, você vai operar com muito mais assertividade. Então, para você se inscrever, só se inscrever aqui embaixo, tem um link aqui nos comentários, tem um link na bio no Instagram, tem um link aqui no YouTube, tem vários acessos aqui para você participar. Só deixar o seu e-mail lá na lista de espera que eu vou te avisar quando começa o exato dia, que vai ser em agosto, a fórmula da alta rentabilidade, que vai ser totalmente gratuito para você. Bom, vai ser um ambiente fechado, não vai ser aqui no YouTube, vai ser somente para você lá, em que você vai poder tirar suas dúvidas exclusivamente comigo. Bom,
Aqui já mostrei para você que nós temos a média móvel de 9 períodos e de 20 períodos. E a diferença delas, né? Que a média móvel de 9 ela é muito mais rápida, a média móvel de 20 ela é mais lenta, mas te dá um sinal muito mais assertivo. Agora eu vou te mostrar uma outra média móvel que você precisa utilizar nas suas operações, como por exemplo, média móvel um pouco mais longa, que é a média móvel de 50 períodos. E essa média móvel de 50 períodos que está aqui em vermelho, ela sinaliza um momento em que você deve comprar, procurar não para comprar, mas você procura o melhor momento para comprar a ação. Por exemplo, se o preço do ativo estiver acima dessa média de 50 períodos a maior parte do tempo, como aqui ocorreu, aqui, aqui e aqui, principalmente aqui, eu já sei que eu tenho que procurar o melhor ponto de compra na ação. Pronto, é isso que eu sei. Média móvel de 50, média móvel de 20, média móvel de 9 períodos. Só isso aqui já me diz que é para comprar o ativo. Só isso aqui já está dizendo que é para comprar a ação. Diferente daqui. Preço do ativo está até acima da média móvel de 50 períodos, que é em vermelho, essa média móvel aqui. Porém, olha a média móvel, as médias móveis como é que estão se cruzando aqui. Olha a bagunça que está nesse período aqui. Não é para se fazer nada. Tudo tem que estar em harmonia, tudo tem que estar dizendo para você que é para comprar, você não pode ter dúvida. E a média móvel, as médias móveis, elas dizem para você que é o momento para comprar quando elas se encontram em harmonia. Por exemplo, Larry Williams, que participou de um dos maiores campeonatos de trader do mundo, fez de 10 mil a 1 milhão de dólares em uma única operação. Aliás, com algumas operações utilizando apenas um indicador, que é a média móvel, durante um ano, de 10 mil a 1 milhão de dólares. Ele foi um dos maiores traders que a gente conhece, um dos maiores traders com setups exclusivos com média móvel de 20 períodos, utilizou a média móvel de 9 períodos, 9.1, 9.2, 9.3, que são os setups que ele utilizava, e esses setups nos ajudam até hoje. Lógico, a gente faz algumas adaptações conforme o nosso mercado atual. Você não vai ficar fissurado em somente uma estratégia, esperar que aquela estratégia funcione a todo momento no mercado. Não, você faz algumas adaptações periodicamente, mas você mantém aquela estratégia de um modo natural. Alguns indicadores também de modo natural, como a média móvel de 9 períodos, média móvel de 20, pode utilizar também média móvel de 50. O importante não vai colocar também várias médias móveis plotadas no gráfico. Isso aqui vai confundir você. Isso daqui já é o ideal. Isso daqui já é o simples. Por exemplo, na fórmula do Swing Trade, nós utilizamos somente 3 médias móveis, que é mais do que o suficiente. E conforme você vai operando, você menos depende de tantas médias móveis. Você acaba ficando só com uma média móvel. Por exemplo, os alunos, até hoje, tem gente que já trabalha somente com uma média móvel, porque já consegue enxergar o gráfico com muito mais facilidade. E isso depende de tempo de tela. Se você está iniciando no mercado financeiro, você precisa de indicadores, sim, indicadores com a média móvel para estar operando. Esses indicadores facilitam a sua tomada de decisão. E eu estou aqui para você, para te ajudar nisso, nessas tomadas de decisões. Um outro fator que muitos traders erram, não posso deixar de comentar isso, como eu falei lá no início da aula, é preço do ativo caindo e está comprando ação. Preço do ativo cai e está comprando ação. Por exemplo, vamos lá no Magazine Luiza, que é clássico, MGLU3. Vou manter essas médias móveis com você. Magazine Luiza. Muita gente está aqui, compra, 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 compra. E o preço da ação caindo. Enquanto isso, a rentabilidade está aqui, A rentabilidade do preço do ativo está aqui. Enquanto isso, está comprando, 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 comprando. Isso daqui para o trader não funciona. O trader tem que saber o momento exato para comprar a ação. Não é ir comprando conforme o preço do ativo está caindo. Isso, quem faz, são os investidores para longo prazo, que eles veem o valor daquele preço. Eles veem o valor daquela ação. Não trabalham basicamente com preço. Eles veem o valor daquela ação. Então, o valor para longo prazo pode ser bom, pode ser ruim. Então, eles trabalham com isso. Você que é trader, você que opera no curto prazo, você trabalha com a tendência. Quando o preço do ativo se encontra em uma tendência de alta, como a nossa ação que nós estávamos operando, você tem pontos de compra nessa ação.
quando o preço do ativo está em tendência de baixa, você tem um ponto de venda na ação. E quando o ativo está lateralizado, você não faz nada, você fica de fora e espera ou uma tendência de alta ou uma tendência de baixa no preço do ativo. Você não fica procurando o santo graal, procurando um sinal, um simples sinal de um candle dizendo que vai reverter a tendência da ação. Não é assim que funciona. E eu não posso deixar de mostrar um dos tempos gráficos mais importantes para você estar operando no mercado, que é o tempo gráfico semanal. Com o tempo gráfico semanal, você consegue ter uma rentabilidade muito mais alta. Como, por exemplo, quando o preço do ativo ele rompe uma média móvel bem maior que a média móvel de 50 períodos, principalmente com candle de força, ou seja, um candle desse aqui semanal, está indicando para você que o preço do ativo pode entrar em uma reversão de tendência. Se ele está entrando em uma reversão de tendência, você procura sinais claros que é uma reversão de tendência, como, por exemplo, fundo mais alto que o fundo anterior, média móvel de 20 períodos apontando para cima, média móvel de 9 períodos apontando para cima e o preço, principalmente, o último preço acima de uma média móvel muito maior, uma média móvel muito mais lenta, com uma média móvel de 50 períodos. Isso aqui já diz para você que procura o melhor ponto para comprar a ação. O trader trabalha com pontos exatos para comprar e vender o ativo. É com esses pontos exatos que você tem alta rentabilidade. Tá bom? Isso aqui funciona para o swing trade. Tudo isso que eu ensinei para você. Para o day trade, não funciona. Tá? Então, nem tenta utilizar. Os sinais vão ser muito mais erráticos. Tá? Isso aqui funciona exclusivamente para o swing trade, que é você comprar um ativo hoje e vender esse ativo para daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. E não se esqueça de se inscrever para a fórmula da alta rentabilidade que vai ser agora em agosto. Se você viu essa aula aqui, te espera muito mais em agosto. Então, não deixe de participar, clica aqui no link abaixo e você já vai estar com a sua vaga garantida gratuitamente. Serão aulas 100% gratuitas num ambiente fechado em que você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas comigo. Até a próxima aula.